Nessa aula 2, nós vamos fazer, né, a equação reduzida da elipse, só que de uma forma, de tal forma que as duas elipses, elas se encontram, o centro delas se encontra exatamente na origem do plano cartesiano, tá bom? Então vamos definir essas duas equações que podem ser representadas de duas formas, tá? Ela pode estar, né, o foco dela pode estar no eixo de x, ou, né, o foco, né, nesse exemplo aqui, o foco dela pode estar no eixo de y, por exemplo, aqui e o outro aqui mais embaixo, tá bom? Então vamos lá definir essas duas elipses aí no plano cartesiano. Pela definição da aula anterior, nós temos alguns pontos específicos aqui da nossa elipse. Nós temos aqui, por exemplo, né, eu vou colocar aqui um ponto que seria o nosso foco, foco 1, e na mesma distância aqui do centro, né, o ponto O, vou colocar o nosso foco 2, tá? Esse ponto aqui nós chamamos de A1, né? E aqui nós chamamos de A2, aqui nós chamamos de B1 e aqui em cima nós chamamos de B2. De tal forma que A1, A2 seria o nosso eixo maior e B1, B2 seria o nosso eixo menor, tá? Bom, nós definimos agora há pouco que a distância do centro da elipse até o foco 2, né, até o foco, seria o nosso Czinho, tá? A distância da origem até o eixo, até o B2, que seria o semi-eixo menor, nós chamamos de Bzinho. E a distância desse ponto aqui, ó, né, do semi-eixo, bem aqui onde fica aqui a menor distância do semi-eixo, até o foco 2, né, essa distância aqui, esse aqui seria o semi-eixo maior, tá? E aí a gente fez aqui toda a matemática aplicando o teorema de Pitágoras, né? Sabendo que bem aqui é 90 graus, nós chegamos em a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, tá certo? Da mesma forma, a gente pode representar aqui, né? Nessa elipse, né? Que aqui, por exemplo, eu coloquei, quando ela está achatada assim sobre o eixo de x, os seus focos estão sobre o eixo x, tá? Agora ela está achatada assim, está em pé, né? Então eu vou colocar o foco dela, né, o foco da nossa elipse, aqui sobre o eixo de y. Então eu vou colocar lá o nosso foco 2 e aqui embaixo eu vou colocar o foco 1, tá? Então aqui eu tenho alguns pontos também, né? Aqui seria a mesma ideia desse aqui, tá? Então aqui seria o nosso A1, né? Que seria o nosso eixo maior. E aqui o A2, aqui seria o B1 e agora seria o nosso B2, tá? Estamos definindo a distância B1, B2 como sendo o nosso eixo menor, tá? Vamos lá, só para a gente lembrar, né? Que A1, a distância de A1 a 2, né? Ele é o nosso eixo maior, tá? Esse aqui é o nosso eixo maior. E B1, B2, né? B1, B2 seria aqui o nosso eixo menor. Esse aqui seria o nosso eixo menor. Sabendo que o maior é 2Azinho, né? E o eixo menor seria 2Bzinho, tá? Então tá aqui as nossas definições, né? Da mesma forma, a gente pode lembrar que aqui seria o nosso centro, O, e esse ponto aqui daqui para cá seria o nosso C, e o eixo menor, o semi-eixo menor, seria o Bzinho. Então, essa distância daqui para cá seria o nosso Azinho, né? E aí a gente faz a mesma aplicação desse primeiro exercício aqui, tá? E aí a gente pode definir o seguinte, a gente define toda vez que, ó, isso aqui, né, observação. Essa elipse aqui, a equação da elipse, tá? A equação da elipse na origem, tá bom? Na origem do plano, tá? Na origem do plano cartesiano. Toda vez que a tua elipse estiver na origem do plano cartesiano, a equação reduzida da elipse, ela é o seguinte. Primeiro, né? Vamos lá.
Vou colocar aqui como sendo 1 e aqui como sendo 2, tá? Então, quando o foco o foco sobre o eixo X, tá? Olha lá, o foco 1, o foco 2 está sobre o eixo X. Toda vez quando elas estiver assim, você percebe o seguinte, que se o foco estiver sobre o eixo X, o eixo maior, ele vai estar sobre o eixo X, ó. Então, você vai escrever a tua equação assim, ó. Você vai colocar assim, x ao quadrado sobre a quadrado, tá? Que seria o semi-eixo maior, mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Esse aqui seria a nossa equação da nossa elipse, tá bom? Primeiramente, se o foco está sobre o eixo x, tá? Ela é sempre desse jeitão aqui. Lembrando que o azinho seria o semi-eixo maior, tá? Sempre o maior tem que estar na frente, tá bom? E, portanto, se esse aqui seria o nosso primeiro exemplo, né? O 2, agora, o foco sobre o eixo y. Por exemplo, essa segunda situação aqui. Lembra que aqui na frente, ó, tem sempre que ficar o semi-eixo maior, tá? Então, quando o foco estiver sobre o eixo de y, você vai escrever assim, ó, y quadrado sobre a quadrado mais x ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Sempre igual a 1, tá? Então, essa daqui seria a nossa equação da elipse, né? A equação da elipse é quando o foco está sobre o eixo x, tá bom? Essas duas equações aqui, senhoras e senhores, essas duas equações aqui, nós chamamos de equação reduzida da elipse, tá? Reduzida da elipse. Equação reduzida da elipse. Ah, professor, tem também uma geral? Tem, tá bom? Tem a equação geral da elipse, mas eu vou te dar, vou fazer um exemplo para a gente encontrar a equação geral, tá bom? Querido estudante, você pode, por exemplo, né, pensar da seguinte forma. Como é que eu vou saber se a minha elipse ela é mais ou menos achatada? Por exemplo, né? Aqui a gente vai falar sobre a excentricidade. Sobre a excentricidade. O que seria uma excentricidade, professor? Uma excentricidade é ela que vai te garantir, por exemplo, se uma elipse, né? Se uma elipse, por exemplo, assim, ó, ela pode ser mais ou menos assim, né? Ela pode ser mais ou menos assim, ó. Ela pode ser mais ou menos assim, né? Ela pode ser bem achatadinha, né? Quem é que vai me garantir aqui qual é o comportamento da elipse? Aí a gente usa a tal da excentricidade, tá? Então, a excentricidade, vamos chamar de E, ela nada mais é do que o C sobre A, tá bom? Então, lembrando, né, que esse Ezinho aí, ele é sempre o número menor que 1, tudo bem? E aí, para a gente saber, né, se ela é mais ou menos achatada, então a gente pode definir o seguinte, ó, olha lá, quanto, né, quando, né, vamos colocar, não, quanto mais, mais próximo, quanto mais próximo do 1, né, maior é maior é a excentricidade. Excentricidade. Ou seja, ela é mais arredondada, tá? Por exemplo, né? Vamos supor que... e se for 1, professor? Se for 1, ela é uma circunferência, tá? Então, vamos supor que aqui está o 1, tá bom? Então, a excentricidade, ela é para cá. Ó. Quanto mais próximo do 1,
mais arredondadinha ela é, tá bom? Então, quanto mais longe do 1, mais achatada ela é. Vamos supor que para cá seja o 0, né? Então, ó, se ela for para cá, mais achatada ela vai ser. Então, aqui ficamos sobre a definição da equação, né? Vamos colocar aqui em cima para você lembrar, tá? Aqui, ó, essa aqui seria a nossa equação, a equação reduzida, né? A equação reduzida da nossa elipse, tá bom? Então, fixem esses dois valores, essas duas equações, tá? X ao quadrado, né? Cuidado aqui no meio, tá bom, pessoal? Aqui no meio, isso aqui sempre vai ser mais, sempre vai ser positivo, tá bom? Nunca vai ser negativo. Quando for elipse, tá? Mas pode aparecer negativo aqui? Pode, mas já vai ser uma outra equação que a gente vai estudar. Sempre vai ser igual a 1? Sempre. Tá? Sempre vai ser igual a 1. Lembrando que isso aqui é quando o foco está sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Tá bom? Então terminamos por aqui e vamos para a nossa próxima aula, que eu vou exemplificar, fazer alguns exemplos aqui com vocês. Tá bom? Aguardo você.